Boa tarde, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Neste dia 15 de junho de 2022, eu, Sandra da Mata, estou dando início às atividades de todas as quartas-feiras, promovidas pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, visando o atendimento espiritual. Assim, começarei a primeira parte dessa tarefa, coordenando a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Venham todos, vocês são os nossos convidados. Rogamos a Deus, Senhor da vida, para que nos assista por meio de sua legião de espíritos benfeitores e também por intermédio do nosso anjo guardião, que eles possam nos fortalecer, nos aconselhando, nos orientando, nos intuindo para que ajudemos a abrir os nossos caminhos existenciais, criando em nós consciência do ser e do estar neste mundo, abrindo os nossos campos mentais. Que nesta estrada evolutiva, Jesus seja o farol a guiar os nossos rumos. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio número 18, intitulado Altercação. A imagem da capa deste episódio nos mostra uma avenida bastante larga, com algumas árvores, cercada por prédios. Nesta avenida aparecem uns poucos carros que se entrecruzam e 3 pessoas andando numa faixa de pedestre. É importante destacar que esta imagem está em sua totalidade desfocada e que, apesar do céu estar claro, o tom que predomina na gravura é a cor cinza. O numeral 18 do episódio encontra-se à direita sobre a imagem da avenida. E a fonte utilizada para escrevê-lo é bastante grande em relação ao título. O título do episódio encontra-se no rodapé da página, alinhado e ao centro da folha. Ambos, numeral e título, estão escritos na cor branco. Dando prosseguimento ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários, escrito por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 18, que tem como título Altercação. Segue a leitura. Surge inesperada, com ou sem motivo que a justifique. Toma vulto e leva as mais cruéis consequências se não é policiada a tempo. Tem início numa palavra destituída de maldade, num olhar de aparente reproche, numa negativa ou simplesmente em nada. A altercação é virose que contamina com facilidade, perturba o discernimento, desarmoniza a emoção e deixa rastros significativos no comportamento alterado. Os altercadores sempre encontram motivo para as suas discussões infrutíferas. Desarmonizados em si mesmos, agradam-se quando ferem e encontram resposta para os duelos verbais que, não raro, levam a ações deploráveis. A altercação é portadora de alta carga prejudicial de cólera, que atinge quem lhe tomba nas redes perversas e aquele com quem se debate. Provocado e convidado diretamente à altercação, desvia o assunto ou desvia-te do agressor. Ele talvez nada tenha a perder, entre aspas, conforme alguns apregoam no auge da discussão. Tu tens a paz que deves preservar, o bem-estar que não podes tisnar com a perturbação e os sagrados compromissos com a vida.
não te detenhas nunca em altercação, porquanto todos aqueles que se permitem induzir deixam-na arranhados, quando não saem vítimas de sutis mutilações emocionais ou orgânicas, graças aos golpes que sofrem. Este episódio encontra-se nas páginas 82, 83 e 84. Olá, aqui hoje juntos vamos reflexionar a lição 18 do livro Episódios Diário pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que tem por título Altercação. Bem, alguém pode estar se perguntando o que significa isso, altercação. Segundo o nosso dicionário, o significado é disputar, discutir, debater acaloradamente, polemizar, travar polêmica. Mas a disputa, o debate e a discussão não se apresenta no sentido de uma discussão produtiva, tipo aquela quando vamos discutir um artigo científico em que vamos debater ideias e conversar. A altercação é quando tem realmente uma discussão imotivada, ou seja, sem motivo algum, mas que traz desentendimento, que promove a raiva e a angústia. Então trago a frase de uma expressão popular para pautar a nossa reflexão, que diz: quando um não quer, dois não brigam. Joana de Ângeles, nesse capítulo, está nos convidando a cuidar melhor do nosso emocional. E quem é o maior modelo de brandura, senão o nosso Mestre Jesus? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, e nos apresenta que Jesus, quando aqui esteve, veio nos convidar à mansuetude, à afabilidade e à doçura, fazendo da paciência uma lei, pois a altercação, como vimos na mensagem, pode levar o indivíduo à cólera, que acarreta vários desajustes orgânicos, debilitando a saúde emocional e espiritual, fazendo daquele que a pratica a sua própria vítima, revelando com esse comportamento um sentimento antifraterno em relação ao seu próximo. Outras altercações infrutíferas, elas nascem muitas vezes em decorrência do orgulho ferido e da própria rudeza das atitudes que o indivíduo expressa pela menor contrariedade. Mas é importante deixar claro que não é o corpo causador dessa instabilidade emocional, e sim o espírito que precisa se educar e disciplinar para poder se moralizar. Por isso é que somos o resultado de nós mesmos. Cada reencarnação nos oferta a oportunidade para investirmos em prol do nosso ser, para que possamos dar a cada passo e adquirir uma maturidade psicológica. O esforço no afastamento das discussões deve ser sempre empregado para que possamos até mesmo evitar aflições futuras, pois, como diz a nossa veneranda Joana de Ângeles, a altercação é virose que contamina com facilidade. Embora existam pessoas que digam que da discussão nasce a luz, mas nem sempre isso ocorre, né? Quando bem poderiam dizer que do diálogo nasce a luz, que é a forma adequada de acertarmos os pontos de vista, pois nesse momento ocorre a oportunidade de raciocinar, de escutar o outro e aprender. Porque quando você está discutindo, muito dificilmente o verbo se mantém em alto nível de exposição, e depois da ocorrência nem sempre se consegue manter a paz íntima e o próprio equilíbrio das emoções, devido ao alto envenenamento que a ira coloca na boca do altercador. E é nesse momento que nascem as animosidades, as desconfianças e até mesmo a violência. Pergunto, por quê? Quais são as energias que atraem em momentos coléricos? E como nós nos sentimos emocionalmente depois da discussão? E finalmente, como fica a nossa mente? Daí a importância da evangelização, pois a pessoa evangelizada já sabe silenciar no momento em que a ira se apresenta na boca do altercador.
Espera o momento passar para poder superar a questão. Porque estamos aqui para vencermos a nós mesmos e não ao outro. E como diz Emmanuel na lição 66 do livro Coletânea do Além, não basta aprender a filosofia e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com o Cristo. Fiquem com todos com a paz do nosso querido Mestre Jesus, que assim seja. Segue a minha interpretação do episódio de número 18, intitulado Altercação. Inicialmente, eu quero confessar a vocês que este termo não me era familiar e que diante dele senti uma espécie de estranhamento. Antes de me dirigir ao dicionário para consultar o seu significado, optei por ler o texto para tentar inferir o significado desta palavra e percebi que o termo tinha a ver com a palavra provocações. Quando a consulta ao dicionário foi feita, ratifiquei a minha inferência e ampliei o significado desta palavra, a saber, discussões cheias de ardor, disputas calorosas, irritabilidade. Diante desses achados, eu percebi que este termo não era tão estranho assim como eu pensava. O contexto atual tem revelado altercadores e altercações. Estamos tendo que conviver com pessoas que não medem as consequências dos seus atos. Estamos vendo as fake news. Vivendo numa sociedade polarizada, machista, intolerante ao diferente, discriminatória, e a sensação que às vezes tenho é que avançamos tecnologicamente, mas regredimos como seres humanos. O que me alenta é saber que o Espiritismo apregoa que tudo contribui para o nosso processo evolutivo como espíritos, inclusive na condição de encarnados. Comecei a refletir um pouco mais sobre este termo altercação e percebi que há em mim e em cada um de nós um altercador. Com isso quero dizer que quando nos deixamos levar pelos instintos, pelos melindres, fazemos prevalecer o primarismo, o que nos faz reagir a toda e qualquer situação sem pararmos para pensar sobre elas. Joana, neste episódio, afirma que altercador e altercadores não precisam de motivo para se mostrar ou atuar, e que muitas vezes não precisa de acontecimento algum para fazer acontecer determinadas situações. O perigo é que a altercação é contagiosa, principalmente quando só estamos envolvidos com a matéria, e que ela não pode nos envolver sem que a percebamos. Altercadores de Joana são pessoas desarmonizadas consigo mesmas. É como se estivessem constantemente brigadas com o mundo e estão brigadas com elas mesmas. E diante de pessoas com este perfil, nós não nos sentimos à vontade para sermos quem somos, porque qualquer descuido nosso poderá ser fatal. Palavras e gestos podem ser interpretados pelos altercadores como provocações. Joana nos esclarece que o que alimenta a altercação é a cólera, e esta atinge aquele que é alvo dos altercadores e aos próprios altercadores. Sobre a cólera, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, temos o seguinte esclarecimento no item de número 9. Este item trata sobre a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar,
a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prende-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Assim, diante de situações provocadas pelos altercadores, Joana nos oferece alguns conselhos, como, por exemplo, policie, fique atento a esse tipo de situação. Nesses casos, tente preservar a tua paz interior e não caia na provocação. Desvia-te do assunto que você já sabe de antemão onde irá chegar e o que provocará. E mais, desvia-te do agressor. Isso não significa apenas afastar-se fisicamente saindo da mira dele, mas romper com a frequência mental que acabou atraindo você para as armadilhas do altercador. Portanto, ela nos diz: não se permita alimentar discussões infrutíferas, porque certamente você sairá arranhado e com comprometimentos emocionais ou orgânicos, o que pode significar somatizações. A altercação, nos diz a nossa mentora, é virose e atinge a muitos, virando epidemia. Os altercadores, eles se comprazem quando encontram pessoas que caem na sua armadilha, aquelas que se sentem feridas e que acabam retrucando com duelos verbais. Concluindo, Joana nos diz: nada pode macular a tua paz. Ou seja, aconteça o que acontecer, mantenha-se em paz. Aquieta-te interiormente e racionaliza sobre os fatos para melhor atuar. Nada, portanto, deve te fazer perder o foco, ou seja, os sagrados compromissos com a vida. Muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Caros irmãos e irmãs, estamos chegando ao término da nossa primeira atividade, mas os trabalhos da tarde continuam. Na oportunidade, gostaria de agradecer a todos esta atividade que estou coordenando, porque ela tem me trazido muitos ganhos, muito crescimento, muito aprofundamento nas obras espíritas, o que tem ajudado no meu processo evolutivo nesta existência. E gostaria muito que este trabalho também esteja provocando em cada um de vocês alguma transformação no seu cotidiano. Porque é isto que estamos precisando se queremos ter um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de equilíbrio, um mundo de amor. Espero encontrar todos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço fraterno a todos. Olá, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Hoje iremos refletir sobre o capítulo 29 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que tem como título Contentar-se. A mensagem inicia com uma frase do apóstolo Paulo de Tarso, que está em
Filipenses capítulo 4, versículo 11, que diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel diz que a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. E continua, na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Todos nós, encarnados, desencarnados, sonhamos e procuramos a felicidade. A doutrina espírita nos esclarece que ainda habitamos um mundo de provas e expiações. Assim, ainda teremos um longo caminho de aperfeiçoamento espiritual, moral e intelectual, até encontrarmos a verdadeira felicidade. Mas todos nós podemos vivenciar situações felizes, e os momentos de felicidade estão de acordo com os nossos sonhos, com os nossos valores de vida. Uns conseguem vivenciar mais momentos felizes que outros, porque têm uma compreensão da vida maior. Não se sentem felizes apenas com a realização de seus sonhos. Já sentem felicidade com as coisas simples do dia a dia, como apreciar uma bela paisagem, estar entre amigos, estar com a família, fazer uma boa leitura, assistir um bom filme, trabalhar no que gosta, ajudar alguém, trabalhar na seara do Cristo, dentre tantas outras situações. Sentem-se assim agradecidos ao Cristo por cada situação, por cada dia vivenciado. Outros ainda sentem-se felizes, na maioria das vezes, apenas com a aquisição de bens materiais e ou a realização dos sonhos, o que nem sempre se consegue. Emmanuel diz que nós pedimos a Deus absurdos estranhos. Queremos que Deus satisfaça todas as nossas vontades, mesmo as mais infantis. Nós devemos lembrar que o Pai não é o que tudo concede, é aquele que aperfeiçoa. Se nós, sendo humanos, ainda tão imperfeitos, não satisfazemos todas as necessidades de nossos filhos, pois iriam prejudicá-los, imagine nosso Pai, que nos criou para sermos perfeitos. Porém, para conseguirmos essa perfeição e assim a verdadeira felicidade, precisamos evoluir. E determinados sonhos nossos, se satisfeitos, poderiam nos levar a estacionar na estrada da vida. Nós devemos lembrar que estamos reencarnados nas situações ideais para a nossa evolução. Inclusive, nossa reencarnação foi planejada por espíritos superiores. Assim, quando, apesar de nossos esforços, que a gente não consegue realizar os nossos sonhos, nós devemos entender que a gente só não conseguiu porque não seria bom
para nós. E aí, o apóstolo Paulo nos diz que ele aprendeu a contentar-se com o que tinha, demonstrando compreensão e resignação diante da vida, não se perturbando com as pequenas contrariedades do dia a dia. Ele nos ensina que quando não podemos ter o que queremos, que queiramos o que podemos, pois aí ficaremos contentes com o que nos é possível, sendo felizes dentro das nossas possibilidades. Mas isso não quer dizer que não devamos lutar pelo que queremos, nem procurar melhorar de vida materialmente. Devemos sim buscar melhores condições de vida material e buscar realizar os nossos sonhos. Porém, devemos compreender que esta busca deve ser de forma ética, cristã, e que a busca pelo material nunca deve ser o sentido maior de nossas vidas. Como cristãos e espíritas, devemos entender que o objetivo maior de estarmos encarnados é a nossa melhoria moral e espiritual. E, se tivermos condições, também a intelectual. Sabemos que muitas pessoas ainda não têm esse entendimento e, por isso, na busca pelo material, atraem para si, nesta encarnação, como para outras futuras, muitas situações infelizes. No afã das conquistas materiais, caminham por estradas equivocadas. Mas como o Pai é todo amor e justiça, não desampara nenhum de seus filhos, um dia eles acordarão para a verdadeira realidade da vida, mesmo que seja através da dor. Irão refazer os caminhos tortuosos de outrora. Mas quem já conhece as leis divinas e procura incorporá-las em sua vida, é feliz com o que a vida lhe proporciona. E aí tem um caso interessante que diz que uma senhora de uma boa posição social, econômica, um dia passando pela rua viu um senhor, já de idade avançada, muito mal vestido e com o semblante cansado, puxando um grande carrinho repleto de material reciclável. Ela, condoída com aquela situação, ficou imaginando o sofrimento e a luta daquele homem, tendo que fazer o trabalho de um animal irracional ao puxar o carrinho. E aí ela se aproxima dele e fala: o Senhor deve sofrer muito e se afligir demais, pois tem que se humilhar e fazer o trabalho de um animal ao transportar essa carga. E o Senhor olha para ela e responde: não, minha senhora. Eu sou feliz, pois mesmo com minha idade, ainda tenho forças e disposição para arrastar esse carrinho, cheio de material reciclável, que venderei logo adiante, e com os recursos obtidos manterei meu sustento e dos netinhos que cuido. Ainda passeio pelas ruas, vejo a movimentação de carros e de gente, e vez por outra, ainda tenho o prazer de encontrar pessoas gentis como a senhora, que se preocupa com o próximo. Sem dúvida, para o catador de reciclagem, a felicidade estava em poder realizar o seu trabalho. Assim, nós devemos entender que a felicidade que podemos obter aqui na Terra não é uma conquista externa, mas é uma conquista interior. É buscarmos ampliar nossa visão de mundo, é buscarmos internalizar que somos espíritos imortais e que estamos aqui apenas de passagem em um mundo materializado, buscando nossa evolução. Por isso encontramos pessoas que são de bem com a vida, que são felizes e que possuem tão poucos recursos materiais como o catador de reciclável. E outras que são tão tristes, são deprimidas, apesar de possuírem todos os recursos materiais que o mundo pode oferecer. E na questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o homem não pode encontrar a felicidade completa na Terra, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E suavizar nossos males passa pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. E nós temos muitos exemplos de espíritos que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais, como Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros
que eram felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como ideais. É importante lembrar que estamos vivendo um período difícil do nosso planeta, com problemas de todos os lados, devido à fase de transição que o nosso planeta está passando, subindo de classificação dos mundos, passando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, que é um mundo muito mais harmônico do que a Terra é hoje. E se nós desejamos continuar habitando e evoluindo aqui, nesse lindo planeta azul, deveremos acordar para as verdades divinas, senão seremos levados a habitar mundos da mesma classificação que a Terra é hoje. Ou então, iremos para mundos mais inferiores para aprendermos através da dor o verdadeiro sentido da vida. Assim como seres inteligentes que somos, sabendo que a nossa felicidade é uma conquista individual, que ninguém pode fazer por nós, pode sim nos ajudar, e que essa felicidade é condicionada ao nosso progresso moral, espiritual e intelectual, e não na busca de prazeres e aquisições de bens materiais. Que nós possamos ter a coragem e a persistência necessária para incorporar em nossas vidas os ensinos que Jesus nos trouxe, para que possamos conquistar a felicidade que a Terra pode nos oferecer e que futuramente possamos alcançar a verdadeira felicidade que o Pai nos reservou. E nós vamos encerrando, lendo um trecho de uma mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que tem como título Para Ser Feliz. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre, espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Muita paz para todos. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia,
energias de amor que através da corrente sanguínea chegam em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.